Isso aconteceu comigo há exatos 35 anos. Na época, meus pais haviam morrido recentemente e, para não cair em depressão, resolvi viajar. Passei um período de 10 anos viajando e conheci inúmeras cidades e países. Vivi inúmeras aventuras, vários casos. Mas de todos os casos, decididamente, o que mais me aterrorizou foi esse que vou lhe contar agora. Depois de sair de Mato Grosso do Sul, tive a ideia de subir pelos rios chegando a Marabá, no Pará. Hoje existem rotas de ônibus que fazem esse trajeto, mas naquela época íamos de aviãozinho bimotor até São Félix, no Xingu. Depois andávamos até o K11, a aldeia de Curricugu, no Alto Xingu, pertencente à tribo dos Cuicuros. Ao contrário do que eu havia pensado, era uma aldeia gigante, uma cidade mesmo, com estradas, plantações e até uma fazenda de peixes. Pense num paraíso na terra, como era antes do homem branco aqui chegar. Rios de águas claras e doces, abundância de peixes, gente acordada, hospitaleira e feliz. Eu fui muito bem recebida. Vivia entre os indígenas, comia sua comida e bebida, até participei de alguns rituais. Era tudo muito bom. E era surreal o quanto eu estava feliz, até a chegada da primavera. Havia um local no final de um longo caminho no fundo da floresta que chamavam de Oca Iticeque. Eles acreditavam que haviam seres do céu, não humanos, que habitavam aquele lugar. Seres terríveis e perigosos, ardilosos e sutis, que se insinuavam na mente até adoecer a pessoa ou levá-la de vez. E para aplacá-los, ofereciam oferendas e sacrifícios. Todos os dias, durante uma semana, eu via levarem comida, bolos de mandioca, peixes, os famosos cintos de caramujo, caium, flores e frutas. Tudo isso era levado e colocado lá. Eu era proibida de sequer olhar enquanto eles faziam isso. Isso me deixava louca de curiosidade. Faziam rituais à noite também, e nem precisam falar que eram proibidos. Um dia, não aguentando mais, perguntei à minha amiga Aulocuma o porquê. É proibido, pequena. Você não pode se aproximar. Nunca. E por que não, Aulu? Porque você não é coicuro. Não tem proteção contra Iticeque. E se eles te virem, eles levam você. Ah, conta outra. É sério, Nanai. Ela me chamava assim, minha pobre amiga. Não vá lá. Nunca. Nunca, nunca. Me prometa. Tá bom. Tá bom. Deixa pra lá. Mas ali, a semente ruim já estava plantada. Fomos dormir e eu só pensava naquele lugar. Passava o dia todo pensando em como deveria ser. Um dia, não aguentando mais, esperei o grupo se distanciar e segui atrás. Eu precisava saber. Eu precisava muito. Andaram muito mata dentro. Andaram uns 20 minutos por uma trilha até chegar numa clareira com árvores gigantescas.
Havia uma espécie de buraco gigante ao lado, tipo uma caverna, mas enorme. Parecia até uma boca disforme, pronta a devorar você. Eu, escondida atrás das árvores, só observava agachada. Eu pensei, que droga, era só isso? Só uma caverna? Do nada, todos os meus pelos se arrepiaram. Comecei a ouvir um som. Era com um grito, um gemido, choro, chocalhos, carcarejo de criança chorando. Só que tudo ao mesmo tempo era de enlouquecer. Aquilo sussurrava, gritava, formava um enorme redemoinho de vento em espiral. Todos, ao sentir o vento, deram meia volta e correram, mas eu não consegui sair do lugar. Eu estava travada. Aquilo se aproximava mais e mais. Eu podia ouvir aquilo. Parecia rosnar com muita raiva. O vento se levantava do chão. Tentei olhar, e no meio daquele vento havia uma coisa enorme a se mover. Era gigantesco. Tinha olhos vermelhos que se destacavam. Quando eu fitei aqueles olhos, mesmo de longe parecia estar fitando o buraco do inferno, com gritos, fogo e sangue. Tudo como cenas passando na minha mente, tão rápido que eu gemia querendo arrancar os meus olhos para não ouvir e ver. Aquilo começou a se aproximar. Sangue começou a sair do meu nariz. Meus cabelos ficaram cheios de eletricidade estática. Tudo rodava, estalava e explodia ao meu redor. Eu parecia estar no meio de um furacão. Gritava, querendo fazer parar. Aquela sombra, ao mesmo tempo negra e translúcida, parecia ter escondido a luz ao se aproximar. Eu podia ver aqueles olhos malignos sobre mim, ou os unidos dos ouvidos num insuportável som. De perto a criatura era imensa, com um corpo disforme, braços alongados e uma cabeça oblonga, onde os olhos enormes se destacavam. Quando ele ergueu as mãos para me pegar, eu pensei, pronto, agora acabou, eu vou morrer. Mas foi aí que a minha pobre e fiel amiga Aulu apareceu. Ela gritava, mas ficava muito difícil ouvir por causa do vento. Ela passou a mão no meu sangue, que agora escorria forte do meu nariz e ouvidos, e passou nela mesma. Depois cortou a sua mão com uma faquinha e passou dos dois lados do meu rosto e no meu peito. Sangue Koikuro, proteção. Agora corre, Nanai, corre. E eu corri. Tenho muita vergonha do que fiz. Eu corri. Eu corri como louca. Atravessei aquela mata como se o próprio diabo estivesse ao meu encalço. Eu corri muito até chegar na aldeia, abandonando a minha amiga para trás. Acho que devo ter batido a cabeça, pois só me lembro de acordar no dia seguinte. O silêncio em toda a aldeia era ensurdecedor. Minhas coisas estavam arrumadas. Um rapaz, o Nauru, esperava para me levar para a cidade. Quando ele me deixou no trevo, que era o caminho da cidade, eu finalmente criei coragem e perguntei: "E a Aulu?" "Não mais. Por sua causa, não mais."
E se Nanai falar alguma coisa para alguém, ele vai atrás de você, onde você estiver. Então aquilo que eu vi existe mesmo? Aconteceu? Ele me deu as costas e foi embora. Já fazem 35 anos e eu nunca falei com ninguém sobre isso. Agora eu sou velha, doente, e se algum dia tive medo, agora não mais. Depois de todos esses anos sonhei com a Aulu, mas quando ela abriu a boca para falar, eu só podia ouvir o vento e ver seus olhos vermelhos. Então acho que agora tá perto de eu ir. Não importa mais. Esse é o meu relato. Boa noite. Aconteceu comigo no ano de 2000. Eu e alguns familiares estávamos em uma reunião de família na casa de um parente nosso. Depois de algumas horas de muita diversão e risadas, resolvemos ir para casa. Estávamos em 5 pessoas. Minha prima Luana, seu marido Paulo, outra prima Gabriele e seu namorado Renato. Gabriele pediu para que Paulo levasse Renato para casa, pois ele morava afastado da área urbana e já estava tarde. E também já estava um pouco alterado por conta das bebidas na reunião da família. Sendo assim, entramos no carro e fomos. Do lugar que estávamos até a casa dele levaria mais ou menos meia hora para chegar. Então, logo os dois pegaram no sono. Entramos na estrada de terra e seguimos em direção à pista de motocross da cidade. Lá tem uma estradinha com plantação de eucalipto e teríamos que passar para descer a estrada. Assim que entramos, um pouco à frente, tinha uma criatura em pé, cerca de 1,5 metro mais ou menos. Ele tinha um corpo forte como de uma pessoa que faz musculação, cabeça com pontudas orelhas de gato, focinho que era uma mistura de cachorro com porco, mais parecido com macaco, achatado, tinha pelos falhados no corpo todo, parecia estar caindo, e os dentes eram pontiagudos e os olhos amarelos brilhavam no escuro. O mais cabuloso é que tinha restos de uma camisa xadrez azul escuro no seu peito. Eu estava no banco de trás e os vidros estavam fechados. Paulo, quando viu aquilo, fechou o vidro que estava meio aberto e a minha prima Luana também. Passamos por ele e ele chegou bem perto do vidro do carro. O que nos separou foi o vidro do carro e deu para ver certinho ele. Aquilo fez um barulho esquisito que parecia um porco e encostou bem a cara no vidro onde eu estava. Ali, eu fiquei paralisada e só consegui sussurrar, dizendo para o Paulo acelerar. Mas ele parecia também estar paralisado. Luana só falava: "Nossa Senhora, toma conta de nós", sem parar. Aquela criatura fazia aquele barulho e encostava a cara no vidro, deixando-me com tanto medo que se ele tivesse puxado o trinco da porta, teria aberto. No momento desses, a gente fica tão sem reação, é tudo tão apavorante que você não sabe o que fazer. Paulo parece que deu um estalo e acelerou, e a criatura ficou lá, parada, olhando o carro se afastar. Luana não falava mais nada naquela hora, e seguimos por um caminho para voltar pela outra estrada, pois resolvemos não mais ir para a casa de Renato. A minha prima levou ele e a Gabriele para dormir na casa dela e eu também. Eu já passei por outras experiências, mas essa me deixou realmente em pânico. Quando chegamos em casa e Renato e Gabriele acordaram, eles não estavam entendendo nada. Explicamos o que tinha acontecido
e os dois já ficaram bons do porre que tinham tomado. Essa criatura era medonha, pois se parecia demais com um homem de estatura pequena. Ficou em pé o tempo que estávamos ali. Era horrível demais. Só de lembrar já me enche os olhos de lágrimas. Essa com certeza foi uma experiência que me marcou demais. Depois de muitos anos, ainda tinha pânico de passar por lugares que lembravam o lugar daquela noite. Deixei de fazer muitas coisas na vida por conta daquilo. Depois dessa e de outras experiências, eu fui pesquisar sobre o assunto e vi que tem pessoas demais que já viveram isso ou até situações piores do que a minha. Hoje em dia eu consigo falar mais sobre o assunto sem ter pânico, mas o medo eu sempre terei. A minha prima ficou horrorizada, não parava de falar. Vocês também viram aquilo? Eu devo estar ficando louca, ou vocês também viram? Respondemos que sim, que a Gabi e o Renato não viram porque estavam dormindo. Sei que até hoje, quando nos vemos, nos recordamos daquela noite. Foi um acontecimento surreal, cabuloso demais. Na década de 40, a Vila Mazei ainda era pouco povoada. O chamado Larguinho tinha algumas casas comerciais e o Cinema Mazei, onde hoje é a Sacaria. Com um grande terreno, que hoje é o posto de gasolina no qual eram instalados circos e parquinhos de diversão. As ruas eram com calçamento precário ou de terra batida. O trenzinho tinha seu ponto de parada na estação Vila Mazei, próximo ao atual supermercado Sonda. E era nessa situação que os moradores desciam para retornar às suas casas, às vezes bem distantes da estação. Não havia iluminação pública na maioria das ruas, esta se limitando apenas às ruas principais. Começaram os moradores da região a ouvir estranhos uivos. Diziam que eles apenas aconteciam nas noites de lua cheia. Houveram também relatos de pessoas perseguidas por alguma coisa que parecia um grande animal de cor cinzenta. O medo tomou conta dos moradores, especialmente os que moravam mais distantes e tinham que atravessar áreas sem habitação e sem iluminação. A antiga guarda civil foi chamada algumas vezes, mas nada conseguiram esclarecer. A descrição era sempre a mesma. Um grande animal de cor cinzenta, supostamente visto por algumas testemunhas. Contava meu avô que um rapaz de uma família da Rua das Gamboas teria sido atacado e que a família teria se mudado da região com um destino ignorado. Pessoas ouviam durante a madrugada uivos e suas portas eram arranhadas, além de golpes nas janelas acompanhados de uivos e rosnados horripilantes. Os familiares iam à noite até a estação para acompanhar pessoas que chegavam mais tarde nos últimos trens. Outros chegavam até faltar no trabalho ou na escola com medo de voltar tarde e serem atacados pela criatura. Esse fenômeno teria sido constante por uns 2 anos, culminando com um possível ataque a uma moça na Rua Comprida. Após esse incidente, essas manifestações pararam. Entretanto, anos depois, já em meados dos anos 50, a coisa se repetiu por alguns meses e acabou definitivamente. Há um pequeno registro desses acontecimentos num livro sobre mistérios da cidade de São Paulo. Se algum leitor lembrar de mais alguma coisa, pode acrescentar sem medo. Afinal, são histórias populares.
Boa noite. Pelo título do relato, já dá para perceber que esse caso é um pouco incomum. Mas antes de contar minha história, deixe que eu me apresente. O meu nome é Antônio. Hoje tenho 63 anos. Moro em Ibiapaba, que fica no Ceará. Trabalho na roça desde que me entendo por gente. Nesses meus últimos anos vividos, já presenciei várias coisas macabras. Quem é da roça vai saber o que eu estou falando. Principalmente aquela coisa que vem na época da quaresma. O sítio em que eu plantava ficava próximo de uma vazante. Atualmente acho que aquela casa nem existe mais, já que eu e minha família fomos embora depois do acontecido. Na época moravam em 2 casas eu e mais 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, junto dos meus pais, que já eram de idade. Nosso foco naquele tempo era o plantio de algodão. A gente plantava tanto que quando chegava a época da colheita, tínhamos que contratar gente para trabalhar, já que eram vários serviços que tinham para fazer. Como na época a gente não maldava e nem desconfiava de ninguém, dávamos apoio e até morada para muitos trabalhadores que vinham de vários lugares. E funcionava assim. Sempre um pouco antes da colheita do algodão, o meu pai ia no centro de carroça para convidar gente para trabalhar conosco. Vinham cerca de 10 e às vezes 20 pessoas. Ficava cheio aqui em casa. Quem passava de longe via o alpendre cheio de redes armadas e sabiam que era a casa do Chico Pescador, meu pai. Um costume que durou até meus 25 anos, que foi quando aquela coisa apareceu em nossa casa. Bom, assim como em todo ano, chegaram diversos trabalhadores para a colheita do algodão. Meu pai cedeu uma das casas e lá eles dormiam, mas alguns audaciosos ficavam no alpendre da casa. Bom, os primeiros dias foram tranquilos, até a noite em que o povo se assombrou com algo vindo do inferno. Pela manhã, assim que acordamos, não vimos nenhum trabalhador no alpendre da casa. Estranhamos o fato e fomos até onde os outros estavam, e vimos que, tumultuados dentro de um único cômodo, estavam estáticos, todos e assombrados, e começaram a falar de um bicho que passou a noite gritando ao redor da casa, e que tinha parado pouco antes da gente levantar. Alguns falavam que foi uma raposa que ficou gritando, mas meu pai disse que era um lobisomem, pois raposa nenhuma teria a astúcia de fazer aquilo. Então, juntou meu pai e outros 3 homens de coragem e eles começaram a esperar pelo suposto bicho. Eu até tentava ficar na tocaia com eles, mas o sono sempre me derrubava. Só lembro de ouvir 2 vezes o berro daquela criatura, que me parecia um grito de dor e quase humano, só que animalesco. Porém, por mais que meu pai ficasse vigiando, o bicho nunca aparecia. E logo pensou-se que o lobisomem só podia ser alguém que trabalhava ali, colhendo algodão com meu pai. Mas quem? Bom, ele deixou as coisas acontecendo até o fim da colheita. E após os trabalhos feitos, meu pai pagou e dispensou os homens que estavam meio que morando conosco. Mas o pior nem foi isso,
pois o bicho continuou aparecendo e praticamente toda noite arranhava a porta da casa. Ele queria fazer mal para minha família. Já curioso com a situação, o meu pai armou uma tocaia para o bicho e acabou que deu certo. E até vimos a pessoa que virava bicho. O meu pai comprou algumas madeiras para pôr no telhado da casa, já que o antigo estava desgastado. E foi daí que ele teve a ideia de fazer uma armadilha para pegar o lobisomem. O que soou um pouco estranho, pois assim, para a gente ter um pouco de sossego. Então, começamos a armar a armadilha. O que não deu certo várias vezes, mas com esforço conseguimos. E para não levantar suspeita, já que o bicho aparecia quase toda noite, colocamos algumas galinhas dentro da pequena casinha de madeira, que aparentava ser bem frágil, mas foi feita com toras de carnaúba, revestidas com os caibros do teto, e então só esperamos. Mas o lobisomem era astuto, não estava caindo na armadilha. Mas numa noite, sem mais nem menos, ouvimos quando a porta de madeira reforçada caiu e algo começou a gritar e se jogar dentro da casinha. Eu e meus irmãos ainda tentamos ir ver o lobisomem, mas fomos impedidos pelo nosso pai, que nos disse que o melhor seria esperar amanhecer, para só assim ver quem era o homem que virava bicho. E mesmo tentando, não conseguimos dormir naquela noite, pois o lobisomem ficou urrando lá fora, só parando quando já era de manhã, e vimos quem era o bicho. E não era um homem. "Me ajuda! Me ajuda!" Assim começou a gritar lá dentro, mas era a voz de uma mulher, esguia e muito pálida. Não se parecia com ninguém que a gente conhece. O meu pai perguntou da onde que era a mulher, mas ela só dizia estar perdida e que por engano entrou ali. Mas claro que era mentira. Meu irmão queria atirar na mulher e enterrá-la numa cova rasa, mas o meu pai não permitiu. Disse que nenhum de seus filhos iria se desgraçar por causa daquela mulher. Mas ele deu uma dura nela e prometeu-lhes um tiro caso ela retornasse. Entregou uma muda de roupa, já que a mesma estava sem roupas, e ela correu sem nem olhar para trás. Alguns vão dizer que o melhor teria sido tirar sua vida, e eu concordo com isso, pois logo depois não tivemos paz, já que o lobisomem começou a aparecer ainda mais feroz. Já sabendo da armadilha, não caiu mais. Meu pai por tantas vezes atirou no bicho, mas ele era ligeiro e corria antes do meu pai sair de casa. Foi assim por muitos anos. Claro que não era toda noite, mas de vez em quando aquela fera fazia suas aparições. Nós só tivemos paz quando saímos dali. Vendemos o sítio e as terras do plantio do algodão e fomos para outro lugar. E desde então, nunca mais vimos o lobisomem, muito menos aquela mulher. Hoje, quando conto esse relato, alguns não acreditam, mas quando se fala em lobisomem, se tem que ver para crer, pois as histórias que são contadas dessa criatura são as mais assombrosas. Obrigado, Halisson, pela sua atenção e uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Olá, Alisson. Olá, não assista à noite. Em 1970, quando eu tinha 17 anos, a cidade onde nasci era dividida em duas partes. A parte baixa, ou da beira do rio, onde viviam os mais ricos, e a parte alta, onde viviam os mais pobres. Eu vivia na ponta da rua da parte alta, ou seja, quase na saída da cidade. Somente eu e meu papai. A minha mamãe faleceu quando eu tinha apenas 4 anos. Enquanto papai passava o dia trabalhando nas fazendas mais próximas, eu estudava pela manhã e à tarde ia trabalhar no bar do seu Tonho, na parte baixa da cidade. O seu Tonho era um senhor de uns 50 e poucos anos, solteiro e que tinha dificuldade para caminhar devido a uma fratura em um dos joelhos, segundo ele, resultado de um encontro com um enorme cachorro preto, um cachorro gigante. Apesar de todos gostarem do seu Tonho, ninguém acreditava na sua história. Onde já se viu um cachorro que, segundo ele, era do tamanho de um jumento? No bar do seu Tonho, a única bebida que existia era cachaça, torresmo e carne frita que eu fritava no fundo do bar. Os cachaceiros eram divididos em 2 grupos: os solteiros, contadores de encontros e façanhas amorosas, claro, sem mencionar os nomes das donzelas ou amantes, e os casados, relembrando os tempos de solteiro e tentando sufocar as frustrações matrimoniais. Às 23 horas em ponto, o bar era fechado. Os cachaceiros saíam e depois de limpar e lavar tudo, eu dava boa noite para o seu Tonho e ia embora. Na minha cidade, a única luz elétrica que existia era proporcionada por um motor de luz, que era ligado às 19 horas e desligado à meia-noite. Depois de meia-noite, a escuridão tomava conta da cidade e todos se trancafiavam em suas casas a dormir. O único a perambular pelas ruas era eu, de volta para casa. Do bar à minha casa eram 12 blocos, 5 pela rua principal, 3 por outra à direita e 4 pela última à esquerda, que ia direto para minha casa. Os últimos 4 blocos eram os maiores, mais escuros e mais assustadores, dando ao cemitério que existia no terceiro bloco, antes dos 4 onde eu vivia. Como eu sempre caminhava sozinho, eu descobri uma maneira de diminuir o medo da escuridão e do silêncio sinistro da noite. Eu resolvi brincar com os cachorros. Todas as noites, eu saía uivando pelas ruas que nem um lobo. Os cachorros começavam a latir, casa após casa, acordando os moradores, que às vezes abriam as janelas para reclamar do barulho e xingar a minha mãe. Que xingassem, que gritassem, eu não me importava não. O que eu queria mesmo era barulho. O único bloco que eu não uivava era o bloco do cemitério. Ali eu sempre passava calado e rezando um Pai Nosso para as almas. Imagina se eu uivasse e um defunto responde lá de dentro, ou mandasse eu calar a boca. Só de pensar, eu arrepiava, não tinha coragem não. Muitos pensavam que eu era um moleque estranho. Até chegaram a perguntar do meu papai se eu tinha algum problema mental. Eu não ligava, não me importava e continuava uivando e atazanando os cachorros. Numa certa noite, a lua estava cheia, linda. Cada vez mais eu entrava na sala do bar, os cachaceiros mangavam arremendando o meu uivo. Às 23 horas daquela noite, seu Tonho fechou o bar e foi dormir.
Eu terminei o trabalho e saí uivando como sempre. Ao chegar no bloco do cemitério, eu parei de uivar e comecei a rezar. E ao chegar no meio do bloco, eu ouvi algo que me fez estremecer. Era o uivo de um lobo. Primeiro, eu pensei que fosse algum morador que tivesse acordado tentando me assustar. Porém, aquele pensamento foi logo para as cucuias, pois em frente ao cemitério não haviam casas, apenas lotes vazios. E outra vez, um outro uivo, mais alto e mais próximo. Meu medo aumentava. Eu parei, olhei para os lotes vazios e não vi nada. Olhei para o cemitério e segui caminhando apavorado, procurando não fazer barulho. E outra vez, outro uivo. E foi então que eu vi um enorme animal preto aparecer quase no fim do muro do cemitério. E bem devagar foi até o meio da rua e parou. Eu pensei que fosse um jumento, mas não era. Era um cachorro. Um cachorro gigante. Naquele instante eu lembrei da história do seu Tonho e do cachorro que rebentou o seu joelho. O seu Tonho teve sorte, pois um cachorro daquele tamanho seria capaz de estraçalhar qualquer cristão e qualquer outro animal. E a tremedeira começou. Minhas pernas amoleceram, enfraqueceram de tal maneira que eu não podia nem acreditar. Pensei em gritar, mas gritar para quem? Se ao meu lado só haviam defuntos e a casa mais próxima estava no meio do outro bloco para trás. Também pensei em correr, mas correr se as pernas não obedeciam. E além do mais, aquele cachorro gigante com certeza era mais rápido do que eu. E para aumentar ainda mais a minha tremedeira e pavor, o cachorro enorme deu uns 2 passos na minha direção. Levantou a cabeça e parou como se tivesse acabado de notar a minha presença. Eu caí de joelhos e comecei a rezar a todos os santos pedindo por socorro, por milagre. O cachorro dava um passo, parava e olhava. Tudo em um movimento bem devagar, como os predadores fazem. E já imaginava o meu fim, estraçalhado pelas presas daquele enorme animal. De repente, um outro uivo. Eu levantei a cabeça e fiquei ainda mais apavorado. Se um cachorro gigante já era aterrorizante, imagina 2. Eu realmente estava frito. O primeiro cachorro, ao ouvir o uivo do que chegava, levantou a cabeça e uivou. O outro respondeu, ainda mais próximo e bem às minhas costas. Agora eu não tinha a menor dúvida. Eu estava no meio dos 2. O meu fim era certo. Eu continuei rezando, tremendo e olhando para o cachorro que aproximava cada vez mais. De repente, eu ouvi os passos pesados às minhas costas. O segundo cachorro também se aproximava, mais rápido e mais feroz. Eu abaixei a minha cabeça até tocar na pissarra e fiquei esperando pelo ataque e pelas mordidas. O cachorro atrás foi chegando e parou a uns 2 metros às minhas costas. Eu podia ouvir a sua respiração e sentir o seu fedor. E algo estranho aconteceu.
O cachorro às minhas costas uivou e disparou atrás do que estava à minha frente, e os dois sumiram para dentro do cemitério. Por alguns segundos eu só ouvi a zoeira e o barulho horripilante dos dois cachorros gigantes brigando. Tremendo que nem uma vara verde eu levantei e saí correndo como podia até chegar na minha casa, graças a Deus, são e salvo. No dia seguinte, o meu papai não foi trabalhar. Segundo ele, havia sofrido um acidente na fazenda e estava com as costas todas arranhadas e doloridas. Ao chegar para trabalhar no fim da tarde, o bar estava fechado. E seu Tonho havia sido hospitalizado todo arranhado e mordido por um enorme cachorro que ele atacou dentro da sua casa. Ao ouvir do seu Tonho, eu fiquei pensando, será que ele e o papai eram os cachorros? Sei não. Só sei que depois daquela noite eu parei de trabalhar e nunca mais uivei como um lobo. Boa noite. Maciel, após perder o pai em um acidente fatal, herdou algo que ninguém imaginava, pois seu pai tinha um histórico macabro. Logo, todos concordavam que ele, Maciel, tem herdado a fazenda. E assim com sua jovem esposa, fora morar na casa onde ocorreram fatos que envolviam seu velho pai. Parecia tudo tranquilo e normal, apesar dos fatos medonhos que ali aconteceram. E recomeçar não deveria ser difícil, já que dinheiro não era o problema. A mãe de Maciel, no início, veio morar com o jovem casal. Porém, parecia que a sanidade havia abandonado sua alma e ficava cada vez mais difícil e perigoso conviver com ela. Maciel acabara de completar 19 anos. Além disso, precisava lidar com mal-estares noturnos que começaram a lhe acometer. Certa noite, de tão mal que passou, acabou acordando todo suado em meio à mata, bem distante de casa, e sem saber como foi parar ali. Caminhou por um longo trecho até se localizar e poder voltar para casa. Quando chegou, sua esposa chorosa veio ao seu encontro querendo saber por que ele havia sumido e se ele estava bem. Apesar de algumas escoriações e rasgo na roupa, ele, em verdade, estava bem. Sua mãe, com ar inquisidor, apontou para ele e disse: "Agora falta pouco para a fome e a sede começar." Começou a rir descontroladamente e terminou aos prantos. E a jovem esposa disse: "Está vendo, senhor meu marido? Ou a sogra enlouqueceu, ou está enfeitiçada." Já faziam 6 meses que moravam ali, e as coisas estavam bem difíceis. Por algum motivo que ninguém explicava, a terra se tornou estéril, e próximo do casarão nem a grama queria crescer. A esposa de Marcel, de formosa que era, estava murcha e abatida, como uma planta sem sol. E tudo ficou pior, assim depois que Dona, vossa mãe, foi encontrada enforcada próxima do açude do sítio. Marcel já tinha até mandado chamar o padre para abençoar a estância, e a esposa, que lhe fugia à noite, evitando manter as obrigações matrimoniais. Ele não sabia bem o porquê disso. Geisa sempre fora tão afoita com ele, de forma incomum para as mulheres da época. E agora, evitava ir dormir com o marido, principalmente em noites enluaradas. Fugia dele como o diabo da cruz. Após a visita do padre, parece que as coisas até ficaram piores. Geisa lhe disse que queria ficar um tempo com os pais e não lhe olhava nos olhos. Até que, enlouquecido, ele a segurou pelo braço e lhe disse aos gritos que agora ela iria lhe dizer o que se passava.
tudo de uma vez e sem reservas. A jovem mulher começou a chorar baixinho e quase que cochichando lhe confidenciou que tinha muito medo dele e que a Tata, que veio ajudar, lhe garantiu que as coisas estavam ruins assim porque ele havia sido amaldiçoado pelo seu pai e que ela não dormia mais direito perto dele, pois em determinadas noites ele a tomava de tal forma que parecia que iria lhe devorar viva. Parecia estar possuído. E quando tudo acabava, ele levantava, despido, e saía mapa fora, a deixando para trás sozinha e cheia de marcas. Maciel ficou chocado ao ouvir tudo isso e incrédulo perguntou, mais para si mesmo do que para a esposa, como não lembrava dessas coisas. Ela respondeu que ele só podia realmente estar possuído ou amaldiçoado, ou os dois juntos, pois na maioria das vezes que saía assim nu, voltava para casa todo ensanguentado e com marcas. Ele brandou alto que isso era impossível, e ela disse que podia lhe provar. Em um movimento muito rápido, a moça pegou um espelho, afastou a camisa dele e lhe mostrou marcas de que um animal o havia mordido, e a tal cicatriz nunca esteve ali antes e nem ela sabia dizer como curou tão rápido. Enquanto ouvia tudo, Maciel pôs as mãos na cabeça que começara a dor de forma excruciante. Nesse momento, começou a ter flashes de lembranças de brigas com uma criatura grotesca em meio à floresta, que mais lhe parecia um sonho. Ele lembrou de quando foi mordido e de como se escapou da criatura. E também que em seguida foi beber água e viu o seu reflexo na água. Ao se ver na água, se lembrou de que estava igual à criatura que acabara de abater. E também lembrou de olhar para trás e confirmar se havia mesmo um corpo no chão. Ele caiu sentado, estarrecido, e desesperado, começou a gritar. Enquanto se recuperava, foi lembrando de coisas que havia feito enquanto esteve naquela forma. Lembrou de ter revirado 2 cemitérios em cidades distantes, à procura de determinados corpos. E quando os encontrava, abria as carcaças e comia os corações. Uma coisa lhe chamou a atenção. Eram sempre homens. Até que lembrou que logo que seu pai havia sido enterrado, um homem que cuidava do cemitério veio informar que a cova havia sido aberta. Lembrou de terem ficado horrorizados na época, mas uma questão de maior importância lhe veio à mente. Se Geisa estava passando por tudo isso calada, por que agora queria partir? Então, lhe perguntou. E ela, assustada e com ar emocionado, lhe contou que esperava um filho dele. Maciel não sabia que tipo de reação deveria ter, pois estava muito feliz e, ao mesmo tempo, desesperado com a situação toda. Decidiu conversar com a Tata, que lhe conhecia desde pequeno, para entender melhor o que lhe acontecia e como deveria agir. Ele, a esposa e Tata conversaram por horas. Tata lhe garantiu que ele era normal antes de aceitar a maldição que seu pai lhe passou no leito de morte. Também lhe explicou que, segundo o que se sabia, as pessoas acometidas desse mal procuravam comer o coração de outros iguais a ele. Também lhe falou que eles se descontrolavam perto de mulheres grávidas, por causa dos bebês que não receberam ainda o batismo. E que, por essa razão, a mãe dele sumia quando estava para ganhar e só voltava depois do bebê, grandinho e batizado. Havia sido assim com ele e os irmãos, e que era o que ele também devia fazer. Também lhe disse que a transformação completa dele só ocorreu há 1 ano e que o primeiro filho é o mais difícil. Assim, combinaram de mandar Geisa para os pais e mantê-la por lá até o bebê fazer 1 ano. Pois, após isso, ficaria seguro e as coisas começariam a melhorar.
e que ele devia procurar uma forma de se manter preso nos períodos que se sentisse diferente. E desta forma foi feito. Ele fez o possível para se manter preso. Foram longos meses, mais ainda pelo fato de que, eventualmente, ele acabava acordando nu na floresta e ensanguentado. Era primavera e ele acordou sentindo uma felicidade que não sabia explicar. Era quase uma euforia. Chegou a ficar preocupado, pois não era o período do mês que precisava se manter recluso. O dia transcorreu normalmente, até que a noite caiu. Ele começou a perceber os sinais, mas era muito tarde. Na fazenda dos pais de Geisa, todos estavam felizes e exaustos, pois o parto havia sido complicado. Mas agora, Emanuel e a mãe dormiam calmos e tranquilos. Já estava perto de servir a janta quando os cães deram o aviso. O que todos temiam aconteceu. Todos já sabiam o que fazer. Os homens escondidos na mata já tinham avistado a criatura. Era muito rápido e letal. Já havia matado 5 cães e ferido 2 homens. Quando finalmente conseguiram laçá-lo pela cabeça e as pernas, ele já estava muito ferido e cansado, e o dia prestes a nascer. As amarras haviam sido reforçadas e a criatura estava estaqueada. Quando os primeiros raios de sol o tocaram, ele já não urrava. Aos poucos, foi se contorcendo e ficando menor, enquanto os pelos caíam e iam revelando uma forma humana. Era Maciel, esfolado e quase sem vida. Em um esforço, Geisa trouxe o pequeno Emanuel para vê-lo. Os homens frouxaram as cordas e ele, Maciel, deu um beijo nela e no bebê, para logo depois cair, e seu corpo inerte foi coberto e o padre chamado. Todo o local foi banhado em sal e Maciel enterrado ali mesmo. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. E isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. Por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu o conheço, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisaria de mais pasto para isso, e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda, que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso e então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então, colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas, depois de um tempo, o fogo apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho. Então colocaram o fogo de novo no mato e depois de um tempo o fogo apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserras. Meu tio é bem teimoso e não estava afim de desistir tão fácil. Mas, como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda, enquanto fumava. Lá fora, a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa. E não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura.
Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, bem adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior e é meio esquentado, e já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém, e quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da vida dele. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa, era uma criatura estranha. Tinha mais de 2 metros de altura, quase 3. Era fina com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos. E não tinha cabelo e orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também, e parecia só ter 4 em cada mão. Meu tio não conseguia ver direito. Não deu para ele ver a pele, pois não tinha luz direito, mas ela parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. E falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento. Mesmo sem ter boca, ele fala que parecia que a criatura estava falando dentro da cabeça dele. Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tenha visto correndo, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, ou se ela caiu, ou o que fez. Ele não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não iam mais transformar a floresta em pasto. Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela, e nenhum buraco no chão. Até hoje ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para ecologia e preservação de floresta. Só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia. Esse caos aconteceu há muitos anos atrás, lá pela década de 70, no interior do estado, Osório, também no Rio Grande do Sul. A história se passa entre um casal. A mulher, dona de casa, era casada com um militar que se opunha à religiosidade dela. Apesar de sua devoção católica, o marido considerava suas práticas uma perda de tempo. Em tom de ameaça, ele proibiu que ela realizasse suas adorações em casa. Grávida de 8 meses, a mulher fez um pedido especial a uma santa, acendendo uma vela e rezando por algo difícil de se conquistar. O marido chegou do quartel, reforçando sua proibição, mas ela continuou com a sua devoção. Um dia, ele viu uma vela acesa aos pés da imagem de uma santinha, agrediu verbalmente a mulher
e derrubou a imagem. A tragédia se desenrolou quando, após a mulher dar à luz em um hospital distante, a criança nasceu sem vida. O marido não aceitou aquela situação, considerando-a um castigo. Em um ato de agressividade, ele quebrou a imagem da filha, a jogando ao chão. Bom, após sepultarem a menina, um grupo de grandes cães negros, nunca antes vistos na região, invadiu o cemitério. Foi até o túmulo da mesma, despedaçando o caixão e espalhando os pedaços dela pelo cemitério. A mulher, chocada, teve que realizar um novo sepultamento, sem entender o motivo daquela tragédia. Essa história assustadora e inexplicável ocorreu no sul do estado do Rio Grande do Sul, no final dos anos 60, no interior. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel, passando para lembrá-los rapidamente do desafio dos 10.000 seguidores. Quando eu bater essa meta de 10.000 seguidores, eu irei sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer, pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Mas se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. Vai direto para o WhatsApp do Jefferson José e encomende o seu. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse hoje dela, e o nosso amigo Hamilton Quaresma, que também é seguidor do canal, recebendo os dele.